TV Artilheiro. Presidente, está me escutando? Agora foi. Até que enfim, né? Depois de muito perrengue, a gente conseguiu entrar aqui, né, presidente? Até que enfim. Exatamente, perfeito. Rapaziada, já vai aumentando a visualização aí, um pouco menos de 500 pessoas para assistir a gente. Tá me escutando direitinho? Tá conseguindo ouvir? Estou escutando bem, de forma estou clara, ouvindo presidente? bem, estou lhe vendo bem, agora tudo ok. Tomara que não caia mais. Troquei até de camisa, porque a outra camisa está muito parecida com a sua, e aí eu botei aqui para até ficar mais confortável para o torcedor, né? Visualmente mais confortável para o torcedor. Muito bacana, presidente. Isso. Vamos lá. Aquela primeira pergunta, aquela primeira introdução que a gente fez, eu acredito que todo mundo tenha conseguido ver, né? Que foi o senhor falando sobre a situação do coronavírus no Brasil e tudo mais. Uhum. E a gente não conseguiu completar a segunda pergunta para você, que foi a questão do jogo lá que mais te marcou, talvez, como presidente. Você respondia que, como diretor de futebol, provavelmente foi o do Cassiano, por tudo que envolveu, toda a atmosfera que foi aquele jogo. Mas, como presidente, o senhor tem essa partida emblemática? Escolher só um jogo é difícil, né? Muito só complicado. Um jogo. Eu vou escolher um, mas vou citar mais três, certo? É aquele jogo do Avaí, o título brasileiro lá em Floripa, foi muito marcante. Eu tenho na memória tudo daquele dia, o vestiário, durante o jogo. No final do jogo estava 0-0, eu quase que não assistia, eu tinha um camarote que a gente assistia, eu saí, fiquei olhando pro lado de fora do estádio, só ouvindo assim, e assim, se não tiver um barulho grande é porque o Avaí não fez gol, tá 0-0, a gente vai ser campeão, né? E eu não assisti o jogo, assim, o segundo tempo praticamente, nervoso, e aí uma hora eu acontecia, voltei, assim... Desculpa te interromper, presidente, naquele dia acontecia um jogo simultâneo do CSA também, que começou um pouquinho mais cedo e terminou logo o jogo. Se a gente tomasse o gol do Avaí, nós não seríamos campeões daquela rodada, acabamos fazendo o gol depois. Aí tinha um camarote, eu tava olhando pro lado de fora do estádio, e se eu andasse assim uns 5 passos pro lado, eu conseguia ver o jogo de novo, fora do camarote, né, de uma área de circulação. E aí eu fui ver o jogo e vi aquele contra-ataque ali, o Derlei, o Bonilha, o Massinho lançou pro Rodolfo, eu fui me aproximando do campo, e aquele golaço do Rodolfo. Então esse jogo foi muito marcante, talvez o mais marcante. Mas o jogo em Goiás, contra o Atlético, contra o Goiás ano passado da Sul-Americana, o jogo que a gente garantiu vaga na Sul-Americana, para mim foi muito marcante também. As finais do estadual do ano passado, 2019, 2 vitórias, maravilhosos, 2 jogos. O jogo do Centenário contra o Paysandu, absolutamente marcante pelo contexto, estádio lotado, a gente está na liderança da Série B, o jogo logo após o dia do Centenário, toda aquela festa, né? Muito marcante. E na Série A, a vitória contra o Santos, para mim, foi muito marcante. Foi um jogaço de futebol. O Fortaleza jogou muito naquele dia, contra um adversário qualificadíssimo, que jogou muito bem o Santos, na alta intensidade, mas a gente venceu. Então são alguns jogos aí, eu poderia citar outros, mas esses bastante marcantes. Mas para escolher um, eu vou escolher o do Avaí, do título brasileiro. O Santos que viria a ser vice-campeão brasileiro daquele campeonato, então mostra o quão nosso time foi muito bem no ano passado, né, presidente? E assim, eu vi alguns comentários na publicação da gente de divulgação da live que muita gente falava que eu não tenho nem o que perguntar, só agradecer ao presidente Marcelo Paes por tudo que ele tem feito na gestão dele aqui no Fortaleza. Então, eu queria saber de você se você sente também esse retorno de imensa gratidão da torcida do Fortaleza com você, porque realmente é o período mais vitorioso da história do Fortaleza nesses últimos anos, né? Começando ali, você ainda como diretor de futebol, começando ali a nossa saída da Série C para a Série B, o título nacional, o título regional do Nordestão, o Campeonato Cearense de 2019 com 2 vitórias na final. Então, eu queria saber se você também sente esse sentimento de gratidão por parte do torcedor do Fortaleza. Eu tenho uma gratidão muito grande, né, pela torcida e por essa demonstração de carinho nas redes sociais, aí o pessoal comentando aí na live, nas ruas, onde a gente muitas vezes está no supermercado, não agora que a gente sai menos, né, mas no dia a dia normal, o carinho das pessoas, pede para bater uma foto, agradece, tira da carteira, presidente, eu sou sócio aqui, eu sou sócio, estou chegando junto e tal. Então isso é sensacional. Eu agradeço muito a Deus por tudo isso, ter a oportunidade de viver esse carinho do torcedor. Sei que é difícil, sei que também tem uns momentos de crítica, quando a bola não está entrando, quando acha que está demorando a contratação, aquela coisa toda, mas normal, faz parte.
é da paixão do futebol, é querendo o melhor para o clube sempre. Eu sou muito grato e isso me dá uma responsabilidade ainda maior de fazer o bem pelo clube, de fazer o bem por essa torcida. Para que a gente não tenha o direito de falhar com essas pessoas. A gente pode até errar em alguma conduta, em alguma decisão, mas não de falhar propositalmente, jamais de enganar. A gente não tem o direito de fazer isso com uma massa de pessoas que apostam, que acreditam, que têm um sentimento verdadeiro, que demonstram esse sentimento. E eu tenho, cada palavra de incentivo, eu sinto assim com gratidão, com alegria e com compromisso de buscar fazendo mais enquanto eu estiver podendo ajudar o clube, né, trabalhando nessa gestão, junto com a diretoria, que tem uma diretoria muito competente que está ao meu lado. Eu e mais 15 pessoas na diretoria, 2 vice-presidentes, 3 diretores, uma turma competente, dedicada e que ajuda muito esse trabalho. Então, minha gratidão também ao torcedor por esse carinho. E tem muita gente comentando aqui, fazendo vários elogios a você, presidente. Melhor presidente, grande trabalho, grande gestão. Isso é muito bacana de ver e deve ser muito gratificante para você também, esse reconhecimento. Presidente, eu vou abrir para as perguntas dos jornalistas, né, dos setoristas do Fortaleza agora, de uma dupla do Jornal o Povo, que é uma pergunta bem semelhante dos dois, do Lucas Mota e do Breno Rebouças, né, a dupla lá do Grupo Povo de Comunicação. Eles querem saber sobre se você tem alguma projeção de prejuízo nessa época de quarentena, dessa situação do coronavírus. Qual é a tua avaliação, presidente, do impacto que isso pode causar na projeção orçamentária do Fortaleza de 2020? E o Breno ele é um pouco mais específico e quer saber de você sobre esse mês de março, o planejamento do Fortaleza, como foi nesse mês de março. O impacto é certo, né? A gente vai perder receita. Isso aí não tem como. E eu cito algumas possibilidades de perca de receita. Uma delas, certa, loja. Abril do ano passado, 2019, nós vendemos nas nossas lojas R$1,5 milhão de reais. Foi até um mês atípico, vendeu bastante. Esse mês de abril não deve vender 100 mil, quer dizer, não dá 10%. Só aí você tira 1.400.000 de prejuízo praticamente, só com venda de loja no mês de abril. Fora que março também diminuiu muito a venda nos últimos dias, já foi prejuízo. Então vamos botar aí, só aí 1.800.000, 1.900.000 que o clube deixa de faturar. Bilheteria, teríamos um clássico contra o Ceará, daria renda positiva. Teríamos uma semifinal de Campeonato Cearense no mês de abril, teríamos uma quarta de final de Copa do Nordeste no mês de abril. Então, bilheteria também prejuízo. Só em chegar nas quartas de final de Copa do Nordeste teria uma cota por ter chegado, essa cota não vai vir. Se ganha o jogo das quartas de final, faria a semifinal ainda também dentro do mês de abril, teria uma cota a mais, teria uma renda a mais, também não vai vir. Então, por baixo, a gente está deixando de faturar aí uns 3 milhões de reais, por baixo. Impacta muito, muito. E aí eu já vou responder um pouco o torcedor. E o sócio, como é que vai ficar? Vamos baixar o sócio? Eu devolvo essa pergunta. E eu lembro de um grande estadista americano, Kennedy, John Fitzgerald Kennedy, que perguntaram a ele o que é que a América ia fazer pelos americanos. E ele disse o seguinte: não pense o que a América vai fazer pelos americanos, pense o que você pode fazer pela América. Então é isso que eu coloco hoje. Pense o que você pode fazer também pelo Fortaleza nesse período difícil em que a gente não pode ter uma perca de receita do sócio-torcedor. Eu sei que tem gente que vai deixar, vai sair do programa, até por uma questão financeira, perdeu o emprego, não tem como pagar. Esses aí a gente vai lamentar muito, não tem como. Mas eu acho que é hora do pessoal dizer: o que é que eu posso fazer pelo Fortaleza nesse momento difícil? Porque o Fortaleza não pediu para estar dentro da pandemia, as receitas já são certas de se diminuírem, como eu citei, né? E o torcedor tem que chegar junto mais uma vez, como sempre chegou. Então eu faço esse apelo, né? Em vez de perguntar o que é que o Fortaleza vai fazer por mim, o que é que você pode fazer pelo Fortaleza para que a gente passe esse período e supere, né, com força, com combativo, aguerrido, vibrante e forte, como diz o nosso hino. Mesmo assim, nós vamos fazer uma promoção agora no mês de abril para sócio, com preço do ano passado para algumas categorias, com camisa para outras categorias, para tentar manter o programa ativo, né? Mas quem puder segurar, segura a onda, já isso vai passar. E a ideia é que a carga de jogos seja toda entregue, né? Seja toda entregue.
que se conclua o Campeonato Cearense, que se conclua a Copa do Nordeste, que Série A só se fala em 38 rodadas, não se fala em mudança de calendário. Claro que tudo isso vai depender de até quando vai durar a pandemia, até quando vai durar a quarentena, o isolamento. Pode ser que volte com portões fechados, pode acontecer isso. Talvez futebol vá ser uma das últimas atividades que vá que vai ter um retorno pleno, porque é uma atividade que tem aglomeração de pessoas grande, sobretudo nos nossos jogos, que a nossa torcida chega junto mesmo, é a que mais vai aos estádios, né? A segunda do Brasil e a do Nordeste que mais vai aos estádios. Então vai ter um impacto aí, mas vamos em frente, todo mundo junto, dando as mãos, né, pelo bem do Fortaleza. Presidente, o Aloysio Lima, um grande abraço para o querido Aloysio Lima, ele fala que você é sempre muito tranquilo, sempre muito sereno, mas se esse momento que vive o futebol e vive o Fortaleza, o futebol e o mundo em geral, né? Se isso te faz perder o sono à noite, que ele pergunta também se alguma medida já está sendo tomada, além das que já foram anunciadas, para tentar amenizar essa situação. Olha, é muito difícil eu perder o sono, viu? Isso aí é uma coisa que eu consigo preservar no momento bom, no momento ruim, quando ganha ou quando não ganha. E agora eu tô de sono tranquilo. Acho que eu tô dormindo demais, que eu às vezes fico até mais tarde vendo Netflix e acordo mais tarde. Mudou um pouco a minha rotina, meu relógio biológico. Mas eu tô trabalhando pelo clube, reunião diária com o pessoal do setor financeiro, a gente criou um grupo específico para ações emergenciais. Maurício Guimarães, Germano, o diretor jurídico, trabalha demais pelo clube. Então tá todo mundo aí se dedicando, Marcel Pinheiro, achando soluções, pensando alternativas, home office, lógico, né? Mas todo mundo dando o seu braço. Rodrigo, diretor de patrimônio, foi ao PC hoje lá, ver como é que estavam as obras, foi de luva, foi de máscara. Então tá todo mundo se dedicando, eu não tenho perdido o meu sono, a gente tem tentado criar soluções criativas para o clube superar nesse momento. Mas digo ao amigo Aloysio, que é um cara sensacional, repórter que cobre o Fortaleza, que eu tô dormindo, viu? Tranquilo. Mas a preocupação faz parte do cargo. Presidente, eu vou alternar também entre perguntas dos jornalistas e do torcedor, né? O torcedor, ele nunca esquece da palavra contratação, né, presidente? Eu não sei se você está vendo aí, mas tem muita pergunta sobre contratação, se fulano vem, se ciclano não vem, se não vem, se vem. Muita gente falando aí nos comentários, né, de Edinho, de Marcinho, eu acho de que Thiago é um momento, Arobó. Talvez não seja um momento delicado para falar de contratação, né? Porque assim, vamos lá, eu conversei com os jogadores do Fortaleza para eles reduzirem o salário. Eles aceitaram. Quero agradecer aqui de público aos jogadores do Fortaleza, que foram os primeiros do Brasil que se sensibilizaram, né, entenderam a situação. O que eu estou dizendo aqui para a torcida, eu disse para eles. A listagem, né, das despesas e tal, que iam cair, e eles se sensibilizaram e diminuíram alguma coisa do salário. Nós da diretoria também. Nós também reduzimos, abrimos mão do salário, executivos do clube também abriram mão do salário. Aí é difícil eu dizer aqui, não vou pagar aqui, estou contratando outro aqui. Fica meio incoerente, né? Claro que a gente está atento ao mercado. Thiago Arobó, vou lá esclarecer o Thiago Arobó. Thiago Arobó, a gente tem um pré-contrato assinado com ele desde o começo de março. Então é uma negociação que já vinha de antes. E ele vai ser jogador do Fortaleza, sim, o Thiago Arobó. Na hora certa que ele vai assinar contrato com o clube sem gerar despesa para o clube agora. Ele só vai passar a gerar despesa para o clube a partir do momento em que ele puder se reapresentar com um grupo de jogadores. Então, jogador do Fortaleza, o América de Natal já está sabendo, está tudo acertado, ele vai vir, certo? Na hora certa, mas sem gerar uma despesa para o clube agora nesse período. Edinho, todo mundo sabe que a gente tem interesse, gosta muito, é jogador do Atlético Mineiro, é uma negociação um pouco mais delicada, né? Porque envolve aquisição, então. E Marcinho está na China, tem um salário excelente lá na China. Eu acho que ele não quer voltar para o Brasil agora. E entendo ele, um cara que a gente tem super carinho por ele também. São jogadores que a gente está sempre de portas abertas. O Thiago Arobó, como estou falando, vai vir para o Fortaleza, o torcedor pode cravar aí, mas só vai gerar despesa a partir de que a gente se representar. Marcinho, uma situação bem mais distante. Edinho, quem sabe aí possa ser, quando a coisa acalmar, quando tranquilizar, ele possa vir, mas depende de uma negociação com o Atlético Mineiro. O Edinho é jogador
do Atlético Mineiro. A gente tem que respeitar isso. Ele está lá, está treinando, tem seu salário lá. E isso envolve uma negociação de clube para clube, para, quem sabe, uma possível vinda em algum momento. Então, rapaziada, tá aí, ó, o presidente respondendo a vocês sobre situações de contratação, de Thiago Orobó, de Edinho, de Marcinho. Então, todo mundo já respondido aí sobre contratações. Presidente, o Breno, ele também pergunta, quer saber de você, sobre a situação de contrato com a Turner. Em que pé tá isso, como tá essa situação, ele quer entender de você, presidente do Fortaleza, como é que estão as coisas com a Turner. As coisas com a Turner continuam ruins, né? Porque o contrato que eles têm com a gente não é um contrato bom, eles não se dispõem a negociar. Para deixar bem claro para o torcedor, existem agora 8, né? Porque o Curitiba também tem contrato com a Turner e subiu. Então existem 8 times com a Turner em TV fechada. 7 tem um modelo de contrato e 1, que é o Fortaleza, tem outro modelo de contrato. E o modelo do Fortaleza é pior do que os outros 7, ou seja, a gente recebe menos do que todos os outros clubes. Lembrando o valor de 14 milhões de reais. Uma diferença aproximadamente de 14 milhões por ano. Muita coisa, muita coisa. É muita coisa. E aí fica difícil a gente poder competir dessa maneira. Ano passado, uma série de fatores, a gente conseguiu chegar em 9º no campeonato com bem menos dinheiro do que a maioria dos times. Mas esse contrato é ruim, a gente está avaliando, né, juristas do clube, conselho deliberativo na pessoa do presidente Demetrios, qual eu mando um grande abraço para ele, que faz um trabalho bacana, tem nos ajudado também, que são poderes independentes, mas sempre atento, solícito. Então, é um contrato ruim que, para a gente, eu acho injusto, é diferente do que eles pregaram, né? Quando naquela época de esporte interativo, 2016, vamos futebol nordestino, vamos valorizar aquela coisa toda, e na hora que assinou o contrato, diferente, 7 de um jeito, 1 do outro, eu não vou ficar feliz com isso nunca. Presidente, você vi muito comentário aqui também, depois de passar da situação de contratação, muita gente só mandando de comentário. Muita gente só mandando de comentário assim, e o Russo? Cadê o Russo? O Russo vem? Cadê o Russo? O Ricardo Tavares, do Bora Leão, ele também quer saber sobre o Russo. Aproveitando o gancho aí da torcida, perguntando sobre o Russo. O Ricardo Tavares quer saber se existe essa negociação, se isso está de pé, se isso ainda é possível. Depois dessa epidemia aí do coronavírus, não houve um novo contato. Botando Fortaleza. Não houve um novo contato. Falando com o Marcel aqui, meu filho. Marcel. A situação do Russo é real. Houve uma procura, houve uma conversa. O Fortaleza é o clube que eles estudaram e que entendem que é o clube a ser investido no Brasil. O clube que eles entendem ser o mais autossustentável. A torcida do Fortaleza encantou eles. Aquele jogo contra o Bahia, aquela festa sensacional. Mas eles querem fazer um investimento maior no país, que envolve petróleo, envolve outros negócios grandiosos, maior do que o futebol, bem maior do que o futebol. Então, estudando o mercado como um todo. Mas no momento está parado tudo, né? Quem é que vai fazer investimento grande agora? Ninguém vai fazer investimento grande agora. Então a gente aqui, o Marcel do meu lado, ó. Grande Marcel. Um abraço para você, Marcel. Então ninguém vai fazer investimento grande agora no mundo. Então está parado. A porta foi aberta, o contato foi feito. Eles gostam do Fortaleza e a gente está aqui para ouvir, para ver o que é que pode vir de bom para o clube, para beneficiar, para gerar crescimento, mas a gente também não pode ficar trabalhando pensando nisso. A gente tem que trabalhar pelo bem do clube, o nosso dia a dia, o nosso torcedor, os nossos funcionários. É importante a gente falar que a gente, nesse período difícil, a nossa ideia é preservar todos os empregos, é não demitir ninguém. Por isso vai o meu apelo, mais uma vez, para a gente manter o sócio torcedor em dia, porque eu não quero ter que demitir ninguém, principalmente os mais humildes, principalmente os mais que precisam muito do clube, né, que tem uma necessidade a financeira, o pessoal que trabalha em loja, que não está podendo vender, né, então não tem a comissão para receber, porque não vende, está tudo fechado. Então eu tenho que pensar no meu dia a dia aqui, na minha realidade. O Russo, se ele vier, vai ser muito bem-vindo. Eu tenho até um intérprete para falar com ele, que é o Edson Palomares, que é o nosso fisiologista, que fala russo fluentemente, morou 5 anos na Rússia. Até o intérprete está pronto aqui esperando, mas eu não posso ficar
esperando, olhando para isso. Eu tenho que trabalhar e fazer o melhor para o clube, junto com a nossa diretoria. Presidente, ainda seguindo aqui na torcida também, vi muito comentário aqui que a rapaziada está vendo alguns boatos sobre Felipe Alves, sobre saída de Felipe Alves, né? Eu também vi algumas coisas na internet sobre, até com falas suas. Queria que você falasse isso, porque tem muita gente perguntando aqui. Só boato, não teve, só boato, não teve né? nada, só boato, não teve nenhuma procura. O Felipe Alves tem contrato com o Fortaleza até o final de 2021, é o nosso goleiro titular hoje, importante dentro do modelo de jogo do Rogério. Renovamos no final do ano, teve uma valorização salarial justa pela Série A excelente que ele fez, e não houve nenhuma procura de nenhum clube oficialmente pelo Felipe Alves. Presidente, o Benê Lima, da Rádio Metropolitana, ele fala também, ele cita essa situação de que pode ocorrer do futebol retornar com portões fechados, né? E isso é naturalmente um prejuízo, principalmente para o Fortaleza, que leva muita gente aos estádios. Se com essa situação poderia haver uma chance de clubes como Fortaleza e de todo o Brasil negociar uma maior participação do pay-per-view. Pay-per-view, ele já existe um contrato, então não tem o que negociar uma participação maior. A única forma de aumentar o pay-per-view é ter mais adesão. O pay-per-view hoje, parte dele é por performance, e performance é assinatura. Então não tem o que negociar. Ano passado nós somos o segundo melhor de presença de público, e isso não aumentou o nosso pay-per-view. Então, eu entendo a sugestão do Benê, mas o contrato não permite isso, e depende única e exclusivamente para crescer essa cota, né, para engordar essa cota do pay-per-view, é a adesão, é a assinatura do nosso torcedor. E marcar o Fortaleza como o time do coração, como clube de coração. Isso. Na Time Mania também, que é outra fonte de renda, que a nossa torcida chega junto bastante. 12º do Brasil, se não me engano, na Time Mania. O Rivaí Oliveira, do Portal Esportivo, ele quer saber duas coisas, presidente. Se o Fortaleza tem um prazo, digamos, de validade assim, para esse período de quarentena, até quando o Fortaleza pode ir nessa situação, e se você vê e enxerga a possibilidade do calendário daqui do futebol brasileiro se adaptar ao que acontece lá na Europa, pelo fato desse período de paralisação, se você enxerga alguma possibilidade nisso, de semelhança de calendários entre o Brasil, na verdade, né, porque em outros países da América do Sul isso já acontece, se aqui no Brasil existe essa possibilidade de um calendário se assemelhar lá com o calendário europeu, e essa situação de até onde o Fortaleza conseguiria ir. Bem, nós fizemos esse planejamento inicial agora, a partir da pandemia, para superar o mês de março, superamos até aqui, e o mês de abril. Né? O mês de abril fizemos algumas negociações também com alguns fornecedores e tudo, para equalizar esses 2 meses. Chegando em maio, a gente tem que pensar de novo, se permanecer parado, vamos ter que achar caminhos, soluções criativas, algum outro tipo de corte. A última coisa que eu quero fazer é ter que demitir alguém. É a última coisa. Mas vamos trabalhar para manter o clube vivo. O Fortaleza não tinha dívidas, né? Isso já é uma vantagem, mas é um período complicado. Então vamos trabalhar no horizonte de abril, torcer que a coisa normalize, de repente, com muita sorte, com muita segurança também, a gente possa voltar às coisas em maio. Se não voltar, vamos achar um novo caminho. Quanto à adequação de calendário, o pessoal fala isso como se fosse muito fácil, né? É bonito, é pop, vamos adequar o calendário europeu. Se adequar o calendário europeu, vai acabar os estaduais. Será que é ideal que acabe os estaduais? Né? Acho complicado acabar os estaduais. Se adequar o calendário europeu, as férias escolares, que vai ser diferente. O pessoal está de férias, os jogadores não estão de férias, vão tá trabalhando, os filhos estão de férias. Então tem alguns aspectos aí que não são tão simples de adequar o campeonato brasileiro ao calendário europeu. Seria interessante, de repente, o futebol brasileiro perde um pouco em alguns momentos, porque a janela europeia se abre em maio, junho, está em pleno campeonato aqui, o pessoal vem de lá, dólar 5 para 1, euro 5,5 para 1, e pega os melhores jogadores aqui, não só para a Europa, para a Ásia, para a Coreia, para o Japão, desfalca os times, nós sofremos com isso ano passado. Então é ruim o calendário nesse sentido, mas tem outras coisas, como os estaduais, como o calendário normal da sociedade. Então tem que se pensar com muita calma,
essa mudança, não é tão simples assim, e não é, porque a pandemia adequa o calendário. Tem contrato de televisão, tem contrato de patrocinadores com os clubes, com as TVs, então tem muita coisa envolvida para tomar uma decisão como essa. Presidente, a gente vai chegando em quase meia hora de live aqui, de ao vivo talvez, para a gente já chegar perto de encerrar, eu queria que você fizesse um balanço dessa temporada do Fortaleza até aqui. O Fortaleza é líder da Copa do Nordeste, tem a melhor campanha na Copa do Nordeste, né? Hoje é segundo colocado no Campeonato Cearense, só que com um jogo a menos em relação ao Ferroviário, que lidera o campeonato. Quase que a gente consegue aquela classificação na Copa Sul-Americana contra o Independiente. Então eu queria que você fizesse esse balanço de como é que vai o Fortaleza até aqui, futebolisticamente falando mesmo, assim, como é que você enxerga essa temporada até aqui do Fortaleza? Eu acho que a gente está fazendo um bom ano. E se a gente parar para pensar, o nosso planejamento estava certo, né? Porque não contratou ninguém, não contrata, nós mantivemos o nosso elenco. Né? Renovamos com o Felipe Alves, renovamos com o Romarinho, o Quinteiro foi renovado agora, renovamos com o Oswaldo, estendemos o contrato do Oswaldo e mantivemos uma espinha dorsal importante do clube. Pontualmente fomos trazendo alguns jogadores, o Mariano, que já estava aí no elenco do ano passado, passou a render muito mais esse ano, questão de tempo de adaptação, é normal isso. Quando o jogador brasileiro vai para a Europa, ele não demora às vezes um tempinho, né? Chega lá, vai entender. E ele chegou com o barco andando, né? Chegou andando, um cara muito bom jogador, está nos ajudando bastante. Chegou Yuri César, chegou o Madison, né? Renovamos o Paulão. Então, o clube se preparou para fazer o que está fazendo. Liderança da Copa do Nordeste, melhor aproveitamento no Campeonato Cearense. O Ferroviário tem mais pontos porque tem um jogo a mais, mas o melhor aproveitamento é do Fortaleza. E na Copa Sul-Americana fizemos 2 grandes jogos, um pecado, né, o que aconteceu sobretudo lá na Argentina, que o resultado era para ter sido melhor lá, né, um empate ou até uma vitória, e aqui dominamos o jogo, 70 e tantos % de posse de bola, e levamos aquele gol no final, que é coisa do futebol, que acontece. Às vezes o gol é a nosso favor também, né? Mas o time foi bem nos 2 jogos, mostrou que estava preparado para a competição, e um detalhezinho faz parte. Então acho que está fluindo bem, fizemos as reposições necessárias e vamos nos preparar aí para quando a bola voltar a rolar, a gente manter esse ritmo e tentar seguir dando alegria ao torcedor. Presidente, queria que você deixasse um recado final para a torcida do Fortaleza que te acompanhou aqui por quase meia hora, praticamente meia hora aqui no nosso ao vivo, na nossa live. Queria que você deixasse um recado para essa galera. O que é que esse pessoal tem que fazer nesse período de coronavírus, nesse período de pandemia aí dessa doença que infelizmente pegou o mundo todo, né? Então eu queria que você deixasse esse recado para o torcedor do Fortaleza que está te assistindo aqui agora. Primeiro eu quero agradecer a todo mundo que está aí, a galera comentando, 675 pessoas aí, né? Você caiu um pouquinho agora, 71. Uma galera que chega junto, que participa, o carinho maravilhoso. Quem está assistindo e quem não está também, a minha gratidão por chegar junto ao clube, por apoiar e a gente manter essa energia positiva. Fortaleza hoje tem um vínculo, tem um elo, tem um contato muito bom com o torcedor, né? Diretoria, jogadores, comissão técnica, torcida, conselho deliberativo, ex-presidentes, funcionários, todo mundo junto, irmanado pelo bem do Fortaleza, sem vaidade, sem ninguém é maior do que ninguém, é todo mundo querendo bem, a alegria que é quando a bola entra, é quando a gente vence jogos, e isso tem que estar sempre unido. Então agradecer demais a todo mundo esse apoio, pedir, não só a autoridade de saúde pública, mas o meu entendimento é que fiquemos em casa, né, respeite a quarentena, proteja a sua família, proteja os outros, porque tem gente que tem que sair de qualquer maneira, profissionais da área de saúde, pessoal de transporte, serviços essenciais, portaria, zeladoria, esse pessoal não pode ficar em casa, e quem pode ficar em casa tem que proteger essas pessoas, tem que ter esse sentimento maior. Tudo isso vai passar e que a gente supere isso com algum aprendizado pessoal. Que a humanidade talvez está vindo por um caminho de muita ganância, de alguns valores deturpados, e um momento como esse, em que a gente se vê obrigado a ficar em casa, preso, eu acho que é hora de reflexão, de evolução espiritual, de melhoria, e que esse momento sirva para isso também, né, de respeito, de perdão, de gentileza, de fraternidade, de humildade, de amor no coração. Então deixa esse recado, essa mensagem,
Já vai passar e a gente vai estar de novo aí no Castelão. Marcel aqui junto comigo, né, acompanhando, e obrigado pela oportunidade. Um abraço a todo mundo, espero ter respondido aí as dúvidas. Falei de contratação, falei de Russo, falei de Turner, falei de coronavírus, de período difícil, de sócio-torcedor, né, e deixo aquela mensagem final. Não é o que o Fortaleza pode fazer por você, é o que você pode fazer pelo Fortaleza nesse momento. Abraço em todos. Vocês que chegaram no meio da entrevista, no meio da live aqui, podem conferir a entrevista completa. A gente vai, assim que terminar, a gente vai publicar a entrevista do presidente Marcelo Paes aqui nos stories do Fortaleza. Você vai conferir tudo que rolou nessa entrevista. Como ele disse, falou de contratação, de Russo, de tudo que ele podia falar, de Turner e tudo mais. Presidente, um forte abraço, muito obrigado. Fica com Deus. E daqui a pouco a gente se encontra lá pelo PC, pelo CT. Se e Deus daqui a quiser. pouco a gente volta a encher esse Castelão. Valeu! É isso aí, abraço. Valeu. TV Artilheiro.